A boleia do Estrela Solitária, um Scania 113H com mais cicatrizes de estrada do que a alma de um velho tropeiro, era o universo particular de José da Costa, o Zé do trecho. 47 anos de idade, barba cerrada e grisalha, que denunciava as muitas madrugadas insones, olhos castanhos profundos, marcados pelo cansaço, mas sempre atentos ao asfalto serpenteante que se estendia à sua frente. Um boné surrado de time de futebol cobria os cabelos ralos e um cheiro suave de café e fumo de corda pairava no ar, misturando-se ao odor característico de diesel e graxa. A melodia chorosa de uma moda de viola, Estrada da Vida, ecoava suavemente no rádio, preenchendo o vazio da noite. Zé conhecia cada curva traiçoeira da BR-262, cada buraco, cada desvio, como se fossem extensões de suas próprias veias. Aquela rodovia que serpenteava as montanhas escarpadas de Minas Gerais era seu escritório, sua casa, sua prisão e sua liberdade. Levava café de Manhuaçu, no coração da zona da Mata Mineira, para os grandes centros urbanos do Rio de Janeiro. E, São Paulo, uma jornada que repetia incansavelmente, semana após semana, embalado pelo ronco grave e constante do motor de 113 cavalos e pelas canções que falavam de amores distantes, da saudade da roça e das agruras de quem vive sobre rodas. Naquela madrugada em particular, a neblina rastejava pelo chão como um fantasma branco, tornando a visibilidade ainda mais desafiadora. A umidade grudava na pele e o frio cortava o ar. Zé vinha de um carregamento pesado, a carga balançando suavemente na carroceria, um lembrete constante da responsabilidade que carregava. Os pensamentos vagavam, como sempre, entre a família distante, uma esposa resignada e 2 filhos crescidos que ele via a cada 15 dias, talvez, e a solidão inerente à profissão. Muitos diziam que a estrada era viciante, que a liberdade de ser seu próprio chefe e de ver o mundo era inebriante. Para Zé, era mais uma rotina, um fardo pesado que ele carregava com a dignidade silenciosa de quem não tem muitas opções. Estava próximo a um trevo quase esquecido, logo depois de Abricampo, um ponto onde a iluminação pública era escassa e as placas, se existiam, estavam corroídas pelo tempo. Foi então que um vulto solitário, quase engolido pela escuridão e pela neblina, chamou a sua atenção no acostamento. Diminuiu a velocidade instintivamente, o freio a ar soltando um chiado grave. Piscou os faróis altos 2 vezes, iluminando a figura com um feixe potente de luz. Era uma mulher. E não uma mulher qualquer. Vestia um hábito cinza escuro, que a envolvia por completo, e um véu discreto cobria seus cabelos, emoldurando um rosto que, mesmo na penumbra e sob a luz ofuscante dos faróis, transparecia uma serenidade notável. Uma freira Tzé, um homem criado na roça, onde a fé e o respeito pelos religiosos eram intrínsecos à vida, sentiu um arrepio. Uma freira, sozinha, àquela hora da madrugada e naquele lugar ermo, tão longe de qualquer centro urbano significativo. Aquilo não era comum, não era nem um pouco comum. Hesitou por um instante, o pé quase tocando o acelerador novamente. As histórias que a estrada contava eram muitas, e nem todas eram de gente boa. Assaltos, emboscadas, golpes, mas a imagem daquela figura franzina, parada sob a luz dos faróis, tão vulnerável, fez algo se mover dentro dele. Um resquício de cavalheirismo, talvez, ou de uma compaixão há muito tempo adormecida pela aspereza da vida. Soltou o freio motor e o Scania parou com um suspiro prolongado do sistema pneumático. Abriu a porta da boleia, o ar gelado e úmido invadindo o ambiente quentinho. O cheiro de mato molhado e terra úmida entrou com o frio. "Senhora, tudo bem por aí?" perguntou Zé, sua voz naturalmente rouca pela fumaça do fumo e pelo sono acumulado, mas com um tom de genuína preocupação.
A freira se aproximou lentamente, sem pressa, como se não houvesse perigo no mundo. Seus olhos, escuros como a noite, eram profundos e transmitiam uma calma que desarmou Zé instantaneamente. Não havia medo, nem desespero, apenas uma tranquila resignação. "A paz de Cristo, meu filho", disse ela, com uma voz suave, quase um sussurro que se perdia no zumbido do motor e no farfalhar das folhas ao vento. "Sim, estou bem, apenas necessitando de uma carona. Se não for muito incômodo, claro." Zé sentiu um nó na garganta. Aquela voz, aquele tom, não era a voz de alguém em apuros, mas de alguém que aceitava a situação com uma fé inabalável. "Onde a senhora precisa ir?" perguntou ele, tentando disfarçar a surpresa que ainda sentia. "Para a capelinha", respondeu ela, com um leve sorriso, que iluminou sutilmente seu rosto, fazendo com que pequenas rugas se formassem no canto de seus olhos, revelando uma idade que Zé não havia percebido à primeira vista. "Estou a caminho de um convento por lá, em uma missão. Capelinha." Zé piscou, processando a informação. Capelinha ficava a mais de 100 quilômetros dali, bem mais ao norte, fora da sua rota direta para o Rio de Janeiro. Desviar-se significaria atrasar-se, chegaria ao destino final com o sol já alto ou até na hora do almoço. Seu patrão não gostava de atrasos, mas deixar uma freira ali, sozinha, no meio do nada, antes do amanhecer, parecia impensável. Seria contra tudo o que ele havia aprendido sobre moral e decência. "Pode subir, irmã." Zé decidiu, com um suspiro, de conformidade. "Com a graça de Deus, a gente chega lá. É bom que a senhora se aqueça." Irmã Eva, como se apresentou com um gesto delicado e quase etéreo da mão, agradeceu com um olhar sincero que pareceu aquecer Zé por dentro, apesar do frio. Subiu os 3 degraus da boleia com uma agilidade surpreendente para alguém com seu traje e, aparentemente, sua idade. A porta se fechou com um baque surdo e o silêncio preencheu o espaço, quebrado apenas pelo ronco constante do motor e pelo tic-tac do relógio no painel. O perfume dela, suave, de sabonete e incenso, preencheu a boleia, um contraste ao cheiro de diesel e fumo. Zé engatou a marcha e o Scania retomou seu ritmo lento e constante, cortando a neblina que ainda persistia em alguns trechos. "Aceita um café, irmã?" ele ofereceu, apontando para a garrafa térmica e a caneca de alumínio no console. "Tá quentinho ainda." Irmã Eva aceitou com gratidão, seus dedos finos e delicados segurando a caneca com reverência. "Está frio esta noite, meu filho", comentou ela, observando a neblina rastejar pelos campos, que agora começavam a revelar contornos sombrios sob a fraca luz dos faróis. "Verdade", concordou Zé. "Essa época do ano é assim mesmo por essas bandas. Depois que o sol esquenta, a coisa muda." A conversa fluiu lentamente no ritmo da estrada e do balançar suave do caminhão. Zé, um homem de poucas palavras na maior, parte do tempo se viu falando. Contou um pouco sobre sua vida de caminhoneiro, as dificuldades da profissão, a solidão, os perigos, as noites sem dormir, a saudade da família que ficava longe, os acertos de contas com o patrão que sempre pareciam menores do que o esperado. Falou dos pedágios caros, do preço do diesel, que não parava de subir, das vezes em que a sorte não sorria e o caminhão enguiçava no meio do nada. Irmã Eva ouviu com atenção, seus olhos transmitindo uma compreensão silenciosa que Zé não estava acostumado a receber. Não havia julgamento, apenas uma escuta genuína. "A estrada é um caminho de provações, não é, meu filho?" Ela comentou, a voz suave, mas firme. "Assim como a vida. Cada curva, cada obstáculo, cada tempo de espera. Tudo nos molda, nos ensina a ter paciência, a confiar no destino." Zé sentiu um nó na garganta. Aquela mulher, com sua simplicidade e serenidade, via as coisas de uma forma diferente. Ele via problemas, ela via provações.
Irmã, é um caminho de provações e de muita solidão às vezes. Ela sorriu levemente. A solidão pode ser um presente, meu filho. Um tempo para a alma se reencontrar, para ouvir a voz de Deus, que muitas vezes se perde no barulho do mundo. Zé a observou pelo canto do olho. Aquela mulher não parecia ter mais do que 60 anos, mas seus olhos pareciam carregar a sabedoria de séculos. Ela, por sua vez, falou pouco de si, apenas mencionou sua dedicação à vida religiosa, à sua ordem e o trabalho que realizava com comunidades carentes no interior de Minas, levando esperança e ajuda material. Zé, curioso e sentindo-se à vontade de uma forma que o surpreendia, perguntou como ela havia parado sozinha àquela hora na estrada. Irmã Eva explicou com a mesma calma que o ônibus em que viajava havia quebrado em um ponto distante da rodovia, ainda mais isolado. Ela havia caminhado por horas, sob a noite fria, na esperança de encontrar alguma ajuda. Seu destino final era uma pequena cidade que não tinha transporte direto daquele local. A história tocou profundamente o coração de Zé. Ele, um homem bruto, acostumado a resolver seus problemas sozinho na estrada, admirava a fé inabalável e a resiliência daquela mulher. Ele, que resmungava por um pneu furado, via uma freira caminhar quilômetros no escuro, sem reclamar. Ofereceu-lhe um cobertor de lã que tinha no caminhão, preocupado com o frio da madrugada, que prometia ser ainda mais rigorosa. Irmã Eva aceitou com um sorriso grato, enrolando-se no cobertor com uma simplicidade que o comoveu. Enquanto a noite avançava, a conversa se aprofundou. Falavam sobre fé, sobre esperança, sobre a importância de encontrar a paz interior em meio ao caos e à dureza do mundo. Zé, que não ia à igreja há anos e cujo contato com a religião se resumia a ter uma pequena imagem de São Cristóvão pendurada no painel do caminhão, se viu ouvindo atentamente. Irmã Eva não pregava, não doutrinava, apenas compartilhava sua visão de mundo, sua crença na bondade divina e na capacidade humana de superação. Ela falou sobre a importância da gratidão, mesmo nas pequenas coisas. Um prato de comida quente, um teto sobre a cabeça, a saúde. Tudo isso é uma bênção, meu filho. Às vezes, a gente se esquece de agradecer o que tem e se preocupa demais com o que falta. Zé pensou na sua esposa, que muitas vezes reclamava da vida difícil, e nos filhos que pareciam sempre querer mais do que ele podia dar. Talvez ela tivesse razão. Zé, por sua vez, desabafou sobre a solidão da estrada, sobre as companhias passageiras nos postos de gasolina, sobre a falta de um lar fixo. Às vezes, a gente só queria um lugar para fincar o pé, sabe, irmã? Uma raiz. Mas a vida de caminhoneiro é assim, sempre em movimento, sempre buscando o próximo destino. Irmã Eva o olhou com carinho. As raízes, meu filho, não precisam estar apenas no solo. Elas podem estar no coração, nos laços que você constrói, nas memórias que você guarda e a cada novo lugar que você visita, a cada pessoa que você encontra, você planta uma nova semente. A vida é um grande jardim e cada um de nós é um jardineiro. As horas se arrastavam, mas a conversa as fazia parecer minutos. O rádio do caminhão, que antes tocava modas de viola tristes, agora parecia ter escolhido músicas mais calmas e inspiradoras, como se acompanhasse o tom daquela boleia. O mundo lá fora, com sua escuridão e seus perigos, parecia diminuir de importância. Ali dentro, era um oásis de paz. Perto das 4 da manhã, a paisagem lá fora começou a se transformar lentamente. Os primeiros raios de sol começaram a tingir o céu de tons alaranjados e rosados, um espetáculo de cores que Zé raramente parava para apreciar em sua rotina apressada. A neblina se dissipava, revelando as montanhas imponentes e os vales verdejantes.
de Minas Gerais, banhados por uma luz suave e esperançosa. O orvalho brilhava na vegetação e o canto dos pássaros começava a quebrar o silêncio da madrugada. Zé sentia-se estranhamente leve, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. A companhia inesperada de Irmã Eva havia transformado aquela jornada solitária em algo diferente, quase uma peregrinação. Ele, que carregava café, agora carregava uma presença que acendera uma nova chama em seu interior. Quando finalmente avistaram as primeiras casas de Capelinha, uma pequena cidade ainda adormecida, uma sensação de gratidão e, ao mesmo tempo, de uma leve melancolia tomou conta de Zé. A jornada estava chegando ao fim. Ele havia ajudado alguém que precisava e, em troca, havia recebido uma lição de fé, serenidade e uma nova perspectiva sobre a vida. Parou o caminhão em frente a um pequeno mosteiro de fachada simples e acolhedora, com um jardim florido e uma estátua da Virgem Maria logo na entrada. Irmã Eva se desenrolou do cobertor e agradeceu a carona com um sorriso radiante. "Que Deus o abençoe em sua jornada, meu filho", disse ela, seus olhos brilhando com uma luz suave. "E que a paz esteja sempre em seu coração, nos seus caminhos, nas suas escolhas." Zé sentiu um aperto no peito ao vê-la descer os degraus do caminhão com a mesma agilidade com que havia subido. Ele acenou brevemente com a cabeça, um gesto de respeito e gratidão, observando-a desaparecer por entre o portão de ferro e as paredes de pedra do mosteiro. A brisa da manhã parecia carregar um perfume de flores, e o sol já despontava completamente no horizonte, pintando o céu de um azul claro e vibrante. Ligou o motor do Estrela Solitária novamente, sentindo o ronco familiar vibrar em seu corpo. Mas algo havia mudado. A melancolia costumeira da estrada parecia ter se atenuado, substituída por uma sensação de esperança e renovação. A solitude da boleia não parecia mais tão pesada. Naquele dia, Zé do Trecho não entregou apenas café no Rio de Janeiro. Ele carregava consigo a lembrança de um encontro inesperado, a serenidade de um olhar e a força de uma fé que havia iluminado sua solitária jornada pela estrada da vida. Aquele encontro fortuito com Irmã Eva, no coração da noite mineira, havia sido uma bênção disfarçada, um lembrete de que, mesmo nos caminhos mais áridos, a compaixão e a espiritualidade podem florescer. Os quilômetros se desenrolavam sob os pneus do caminhão, e Zé, com um leve sorriso nos lábios, continuava sua viagem. A paisagem passava como um borrão, mas a imagem de Irmã Eva e suas palavras ecoavam em sua mente. Ele pensou em ligar para sua esposa, algo que geralmente só fazia ao chegar em casa, para dizer que a amava. Pensou nos filhos e na importância de estar mais presente mesmo à distância. O rádio começou a tocar uma moda de viola, mas desta vez não era uma canção de tristeza, e sim uma melodia que falava de novos começos e da beleza da criação. Zé sentiu que aquela madrugada em Minas Gerais ficaria para sempre gravada em sua memória, não como mais uma etapa cansativa da rotina, mas como um ponto de virada, um momento de graça. E enquanto ele seguia em frente, sabendo que a estrada ainda guardava muitos desafios, carregava consigo uma paz que há muito não sentia. Uma paz que uma freira gentil lhe havia presenteado em uma carona inesperada. A boleia do Estrela Solitária nunca mais seria a mesma.